Grande parte da cultura indígena se baseia na contemplação, adoração e comunhão com a natureza e seus seres. Os indígenas compreendem que é necessária uma simbiose entre seu povo e o ambiente para que seus meios de sobrevivência sejam sustentáveis ao longo do tempo. As práticas, as culturas e os hábitos de cada comunidade variam de povo para povo, e isso também se reflete em sua espiritualidade. É comum vermos determinados grupos que enxergam Deus, ou aquilo que consideram como sua divindade suprema, encerrado em todos os animais, plantas e até mesmo objetos. Esse é o caso da tribo Ainu, uma milenar tribo indígena que habita majoritariamente a ilha de Hokkaido, no norte do Japão. Os Ainu acreditam que tudo no mundo contém uma energia vital, e tal energia é a expressão física de um Deus maior. Além disso, a tribo crê que na morte a energia vital dos seres retorna ao Criador para que assim possam nascer de novo, no futuro. Isso posto, fica claro reconhecer as coincidências e, quem sabe, similaridades entre as tradições da tribo japonesa e o enredo do aclamado game Shadow of the Colossus. Tais coincidências possuem um agravante, uma vez que o estúdio que produziu o game é japonês. No jogo, encarnamos Vander, que, disposto a salvar sua amada, necessita matar criaturas gigantescas, chamados Colossi, ou Colossos. Tal matança não possui nenhuma relação com os hábitos da tribo indígena. No entanto, Vander utiliza uma roupa que muito se assemelha aos trajes cerimoniais de tal tribo. E, enquanto realiza seu trabalho, um colosso por vez, podemos observar que a energia dos gigantes retorna para um ponto central, que no caso é Vander. E, ao longo da obra, passa a se acumular mais e mais no protagonista, chegando a causar danos progressivos ao personagem. Esse desprendimento e posterior retorno visualmente retratados nesses momentos são quase que idênticos aos conceitos de pós-morte dos Ainu. Enquanto o jogo se desenrola, é possível observar que dois sentimentos centrais, embora não explícitos, dominam Vander. O primeiro é o amor. Impulsionado por um amor não se sabe de qual ordem, Vander comete delitos contra as tradições de sua tribo e mata, inexoravelmente, seres que, até onde podemos observar, não estão fazendo mal a ninguém e, além disso, estão isolados propositalmente. Tais atitudes reforçam aquilo que já sabemos, que quando guiados por emoções extremas, as ações dos indivíduos não tendem a seguir a racionalidade. Os crimes passionais fazem parte desses tipos de ações. E, se tomarmos todas as liberdades necessárias, podemos dizer que Vander faz parte desse tipo de criminoso. O segundo sentimento que o mantém firme em sua jornada, a despeito de todas as infrações que comete recorrentemente, é o egoísmo. O egoísmo é o esmalte que cobre o seu amor e protege seu caminho das aflições da culpa causada por sua obra. Se o amor é o motor, o egoísmo pode ser considerado como a gasolina sem a qual o protagonista não iria agir e, no máximo, engasgaria em um luto resignado na sua distante tribo. É estranho pensar que Vander não sabia, ao menos em partes, o que estava fazendo, pois, se assim fosse, não teria levado sua amada àquele altar daquela terra remota e isolada, e muito menos teria roubado uma espada que tem justamente a finalidade de matar colossos. Enquanto perambula de um lado para o outro para terminar sua provação, é possível ver a magnitude do ambiente em que está inserido. Os campos são imensos, os precipícios gigantescos, os colossos pesados. A grandeza de tal paisagem nos coloca em contato diretamente com o conceito de contemplação indígena e, por meio de um jogo, sentimos o resplendor daquele mundo que nos é digitalmente apresentado. É necessário ressaltar, nesse ponto, o ótimo trabalho de escala feito pelo estúdio. A sensação de tamanho é impecável, enquanto tudo ao seu redor é gigantesco, Vander é minúsculo. Essa escala é corroborada pelos ângulos adotados pela câmera durante o gameplay que, embora às vezes incomodem, favorece a contraposição necessária para o efeito adequado. Colosso a colosso, o protagonista preenche o receptáculo que seu corpo se tornou. Ao mesmo tempo em que mata os seres gigantescos, podemos também dizer que os expurga, uma vez que o resquício físico dos colossi permanece e floresce, como vimos no final. Uma vez expurgados, cabe ao protagonista espiar pelos atos que comete. Aqui, relacionando tal frase com as palavras proferidas pelo ancião antes do término do game. Podemos dizer que Vander espia seu pecado no mesmo instante em que o comete. Dessa forma, o egoísmo que o move é acompanhado de um alto sacrifício, que, embora não anule o primeiro, o minimiza.
Fazendo uma analogia com as crenças do povo Ainu, o ato de matar, libertar as formas mortas para que possam voltar ao Criador. Sendo assim, uma vez destruindo, Vander as liberta e, assim, elas retornam. Porém, nesse caso, retornam a quem as libertou, se aglomerando para que no futuro, quando completas, possam dar origem a algo maior, que nesse caso é Dormin. Dormin é reticente. A sua reticência torna dúbia suas intenções. A narrativa, nesse sentido, mostra o poder da ausência, ou seja, o poder que uma obra carente de informações possui em contar uma história, quando bem estruturada. A falta de conteúdo nos induz à produção mental de explicações e causas que se encaixem nas lacunas que o próprio jogo possui, propositalmente. Dessa forma, fica a nosso cargo definir quem são os vilões, quais as motivações e a moralidade daquilo que fazemos. Isso, é claro, até o final, que embora não esclareça muita coisa, coloca alguns pingos nos is. A falta de falas, textos e subtextos potencializa o efeito da paisagem já citado e direciona a atenção do espectador para aquilo que realmente interessa, a jornada. Por falar em jornada, o game indie Journey parece ter bebido dessa mesma fonte. A chegada de Aemon sela o desfecho da história. Vander, possuído pelas 16 almas dos Colossos Mortos, constitui a unidade que viria a ser Dormin e, assim como creem os Ainu, dá vida à divindade, que nesse caso é maligna. É interessante notar que, embora tenha feito tudo o que fez, Vander não chega a ver os frutos de seus atos, pois Mono não revive naquele momento. Outra ironia é que o mesmo instrumento utilizado para sua chacina é o que serve para selar o demônio Dormin. O selamento da entidade também serve como introdução final do último elemento narrativo, a renovação. Dessa forma, assim como resultado último da existência dos seres, assim como os Ainu acreditam, o selamento, a morte, não é o fim, mas apenas o recomeço. Mono revive, Agro retorna, os colossos reverdecem e Vander renasce, como uma criança de chifres.